Vamos ao nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba. E conosco aqui o Dr. João Paulo, ele que é cirurgião torácico e intensivista do Hospital Unimed. Boa noite, doutor, tudo bem? Boa noite, Neto. Boa noite a todos. Boa noite, Maria. Boa noite a todos que estão assistindo o programa. Obrigado pela presença. Viu? Hoje a gente vai falar um pouquinho, né? Construindo bons hábitos para a prevenção do câncer de pulmão. A gente cada vez mais, né, doutor, até para a gente iniciar essa conversa aqui, cada vez mais essa medicina preventiva, que eu acho que é um dos tópicos mais importantes quando a gente traz um programa, quando a gente fala sobre isso, que é a medicina preventiva. O médico está aqui não somente para tratar, claro que sim, para tratar a doença, para nos ajudar na nossa recuperação, mas sem sombra de dúvida o médico está aqui também para evitar a doença. E quando a gente fala, né, em prevenção, em medicina que previne, ligado a isso está o hábito, os nossos hábitos, né? E ao longo dos anos a gente vai mudando o hábito e quase sempre mudando para pior. Aí vem os especialistas, vem os médicos e a gente tem que retomar os bons hábitos. Eu acho que é isso, né? O hábito é algo essencial quando o trato é saúde, né, Paulo? Não é assim? Você tem razão. Os hábitos, os bons hábitos, né, sempre vão gerar boa saúde, né? É difícil uma pessoa que não tem hábitos saudáveis, que tenha, se cuide como um todo, não goze de boa saúde. Uhum. Acho que a medicina moderna, hoje, a gente está mais preocupado em promoção de saúde do que ficar tratando doença, né? Tratando doença é uma consequência quando você peca na produção da saúde, na promoção da saúde. Falar sobre o câncer de pulmão, né? A importância hoje de falar sobre o câncer de pulmão, de se destacar isso, eu queria que você desse um pouquinho, né, em relação à sociedade, né, fizesse um parâmetro para nós, né, mesmo quantas pessoas acabam desenvolvendo câncer no pulmão, um pouquinho das causas também, acho que é legal a gente destacar aqui. Tá. Bom, o câncer de pulmão ele é muito importante na medicina, quem cuida de pacientes oncológicos, né? Porque é um câncer que ele tem uma alta incidência, né? Ele só perde para a mulher no câncer de mama e só perde para o homem no câncer da próstata, tirando os cânceres de pele, né? Só que além disso, né, o câncer de próstata, o câncer de mama tem um índice de cura alto em relação ao câncer de pulmão. Então, o câncer de pulmão, além dele ter uma incidência muito alta na comunidade, ele é o que mais causa óbitos. Tanto né? em homens e mulheres. Tanto em homens como mulher. É o primeiro da fila aí de causador de óbitos. Então, ele tem um impacto muito grande, se a gente for ver no sistema de saúde pública, né? São pessoas que adoecem e é um câncer que ele desenvolve rapidamente, né? Então, são pessoas que de uma hora para outra estão doentes e às vezes pouco tempo já vem a falecer. Então, às vezes pegam pessoas na idade de trabalho, laboral, com filhos pequenos, às vezes, ou adolescentes, né? E chega de uma hora, às vezes a pessoa nem está preparada para isso e quando vê, é um câncer. Doutor, no caso, né, um câncer dessa gravidade, né, um dos principais aí, tem formas que a gente possa prevenir? Tem. Bom, o câncer de pulmão, ele tem mais ou menos 90% dele é relacionado ao tabagismo. 90%? 90% dos cânceres, de 85% a 90% dos cânceres de pulmão estão relacionados ao hábito de fumar. Então daí a gente vê o índice, né, de fumantes. Acho que a resposta já está dada, né? É um câncer que desenvolve, então, tanto nos fumantes, né, como nos fumantes passivos. Teve muito paciente que eu operei, que teve câncer, que nunca fumou na vida, mas o marido sempre fumava no quarto, fumava em casa. Meu Deus. E desenvolveu câncer de pulmão. Então, respondendo a sua pergunta, o tabagismo ele tem relação direta ao câncer de pulmão. Então, se a gente abolir o tabagismo da sociedade, praticamente não vai mais existir câncer de pulmão, vai ser um câncer raro.
quer dizer, ele praticamente, você falou em 90%, quer dizer, o aspecto externo influencia na causa do câncer, né? Se você tem a fumaça, exatamente. Deve ter outros agentes também, né? Muitos cânceres atuam, tem muita relação aos hábitos. Aos hábitos, né? Foi o começo da nossa conversa, né? Então, mas que é muito marcante mesmo, assim, que a gente tem muita correlação, é o cigarro com o câncer de pulmão. Perfeito. Estamos ao vivo aqui, se você quiser fazer alguma pergunta, o nosso WhatsApp está na tela, o 991411048. Dr. João Paulo conosco aqui, estamos falando, né, sobre a questão do câncer do pulmão e, claro, os hábitos, né? Começamos já falando da questão do cigarro, o grande vilão aí, né, contribuindo para esse alto índice de câncer no pulmão. Claro que tem outros agentes também que pode provocar, mas a gente tem que aderir à mudança do hábito, né? Falando sobre isso, João Paulo, o câncer de pulmão tem cura, né? Quer dizer, eu quero até detalhar um pouquinho mais sobre isso, falar do tratamento também, gostaria que você falasse, mas quais são os sintomas, né? Vamos supor que claro, se você é um fumante, você tem um grande risco, já tem que entender aquele pigarro, aquela tossidinha que dá, está relacionado. Mas ele dá sintomas. Qual que é o índice de cura do câncer de pulmão? Então em relação aos sintomas, esse é um dos grandes problemas do câncer de pulmão, né? Ele no começo, ele é muito insidioso em relação aos sintomas, né? Então, dependendo da posição, onde ele nasceu, no pulmão, né, pode ser que ele não cause sintomas algum. E o paciente já tem metástase, o paciente já teve disseminação tumoral e não tem sintomas. Quando alguns dos sintomas que podem ocorrer no pacientes com câncer de pulmão, basicamente são dor torácica, né, uma dor que não tinha antes, dor para respirar principalmente, ventilatório dependente, começa a ter aumento da tosse, né, aumenta a tosse, todo fumante tosse, né, porém ele consegue perceber que ele está tossindo mais, né. Muitas vezes a tosse é associada com um pouquinho de sangue, né? Às vezes sai um pouquinho de sangue junto. Falta de ar, né? Que mais? Ele pode ter os sintomas associados a um câncer que não é só relacionado ao câncer de pulmão, como fraqueza, inapetência, o paciente não consegue mais comer, né? Com isso ele vai ter emagrecimento. Né? Então são sintomas, só que normalmente quando esses sintomas aparecem o câncer já está um pouco avançado. Já está evoluído aí, né? Eu costumo dizer que no meu consultório é uma porcentagem muito alta de pacientes que chegam lá para fazer diagnóstico de câncer de pulmão, mas eu não consigo operá-los mais, porque já está numa fase avançada de doença. Falando sobre o tratamento, né? Ele existe sem ser invasivo ou tem que operar? Como é que ocorre isso, doutor? Classicamente, né, estão ocorrendo algumas mudanças em relação à quimioterapia e imunoterapia, que tem algumas coisas para a gente ver lá para frente. Porém, o tratamento clássico para câncer de pulmão, visando a cura, é cirurgia. A cirurgia. Retirada mesmo. A retirada, quando é possível. Né? Isso compromete, doutor? Compromete a questão da respiração do paciente? Sim. Antes da gente propor uma cirurgia ao paciente, a gente faz testes para a gente saber se depois de operado, ele vai ficar com uma reserva funcional pulmonar boa. Okay. Tá? Então, eu estava te falando, então a cirurgia compete sim retirada do nódulo ou do tumor, mais uma parte grande de pulmão junto, né? A gente tira também os gânglios, né, do mediastino que ficam em volta do coração, que faz parte do tratamento. E dependendo desses gânglios, que são umas ínguas que ficam em volta do coração e do pulmão. A gente passa para a gente compreender como se fossem umas raízes, assim, que ele vai. Como aquelas bolinhas que tem no pescoço. Tá. A gente tem dentro do mediastino, que é essa parte do meio do tórax. Dependendo se esses gânglios estiverem afetados, que são os primeiros normalmente que recebem as metástases, né, que faz parte de uma defesa, né? Isso, como se fosse uma defesa. Exatamente. Se esses gânglios estiverem afetados, a pessoa pode precisar fazer, além da cirurgia, quimioterapia ou radioterapia. Né? Então, e tem alguns casos que a gente pega o tumor já numa fase avançada, antes de operar, que a gente tem que tentar fazer quimioterapia antes para tentar
diminuir a lesão ou mudar o estágio dela para tentar fazer a cirurgia. Então, o tratamento clássico visando a cura do câncer de pulmão é cirurgia, que ela pode estar associada ou não à radioquimioterapia. Perfeito, perfeito. Pois não, Maria. Tem participação aqui no nosso WhatsApp. Se você também tiver alguma dúvida, alguma pergunta para fazer para o Dr. João Paulo, pode mandar aqui no 991411048. O Periquito, doutor, participando com a gente aqui, primeiro ele vem contar, né, que o irmão faleceu de um câncer de pulmão, mesmo após cirurgias não conseguiu parar de fumar. Agora, dia 1º de dezembro, fará um ano do falecimento dele. Mandou até uma foto dele aqui, né? E daí ele pergunta, doutor, se... Ele diz, né, que a dependência é o maior vilão para quem tenta parar de fumar. Existe algum medicamento, um tratamento para parar de fumar, doutor? Sim, existe. A gente tem algumas modalidades de tratamento para ajudar a pessoa a parar de fumar, né? Então, a gente tem medicações, né, que ajudam, normalmente são antidepressivos, são ansiolíticos, né? A gente dá nicotina para o paciente através de adesivo para ele não ter abstinência, né? Okay. Então, tem várias armas para parar de fumar. Psicoterapia, tem jeito, entendeu? O grande problema nosso é a pessoa querer parar de fumar, né? Então, eu costumo dizer para todo mundo que me procura no consultório, ou então em grupos de apoio e tal, que às vezes eu gerencio, se você não quiser parar de fumar, pode descer Deus do céu aqui na terra para te pedir que você não vai parar, entendeu? Então, veja o irmão do Periquito, que teve diagnóstico de câncer de pulmão, sabidamente tinha câncer de pulmão, sabe que o cigarro propicia o câncer de pulmão, mesmo assim continuou fumando. Não quer dizer que ele é uma pessoa fraca, mas é uma pessoa dependente. Né? É uma dependência, né? Uma dependência química. Como qualquer outra dependência. Exatamente, uma dependência química, e ela, além de tudo, não é só uma dependência química, diferente daquela pessoa que usa cocaína, que ela vai escondidinha nos cantos para cheirar a sua cocaína. Ela tem uma aceitação pela sociedade. Exatamente. Ele é livre para fumar, né? Exceto em lugares fechados hoje, né? Mas ele é livre para fumar em qualquer lugar, basicamente em casa. E também o cigarro faz parte da vida dele. Entendeu? O cigarro faz parte da vida dele, da rotina. Né? Então, além de ter uma dependência química, ele tem uma dependência psíquica com aquilo. Como que eu vou... Tem paciente que fala, como que eu vou no banheiro de manhã se eu não fumar meu cigarrinho? Depois do café. Depois do café. Então, faz parte, tá? É o parceiro dele, entendeu? Está aqui no bolso, normalmente o bolso é do lado do coração. Está aqui, ele guarda aqui, entendeu? Mas mal sabe ele que é o maior inimigo que ele tem na vida. Doutor, o senhor comentou, né, que é uma dependência aceita socialmente, mas tem reduzido, porque de uns tempos para cá, com essas campanhas, até a proibição mesmo, né, o fato de proibir em lugar... Eu lembro que quando eu era adolescente, criança, podia fumar em qualquer lugar, né, até aqui no meu estúdio. Professor fumava na sala de aula. Exato, né, não tinha, podia fumar em qualquer lugar. Hoje em dia, com essas restrições, né, quem não é fumante agradece muito, e eu estou enganada, eu tenho a impressão de que essa visão social está mudando também, de mais ou menos bem vista para não tão bem visto. Só agregando um pouco o que você está falando, Maria, que não foi um acaso, né? A gente não encontrou o cigarro como encontra uma maçã, vou lá comer a maçã. Houve toda uma produção de status sociais, né? Filmes, exato, incentivos de você aderir ao cigarro como quase um escudo, né? É quase uma colocação social, é quase um copão de uísque numa festa onde você vai ficar bem se você tiver copão de uísque na mão. Quer dizer, esse tipo de coisa também é difícil de quebrar, né? Exatamente. Acho que se a gente for, então, aproveitando esse gancho que você falou sobre a história do tabagismo, né? Se a gente pensar que ele está relacionado há muito tempo na humanidade, né? Há centenas de anos, né? As pessoas já fazem uso de tabaco.
naquela época, a sobrevida das pessoas, média, não dava tempo delas morrerem de câncer de pulmão. Perfeito. Não dava tempo delas morrerem de enfisema pulmonar. Claro. Entendeu? Eles morriam de doença infecto-contagiosa, morriam em guerras, morriam em trauma, alguma coisa. Então não existia essa correlação que o cigarro fazia mal. Causava mal. E até no começo do século passado, até as crianças eram incentivadas a fumar, né? Principalmente na zona rural. Sim, eu tenho muito paciente hoje que tem 70, 60 anos, começou a fumar com 10 anos de idade, 9 anos de idade, com o pai na roça. Né? Então, antes não existia. Então, criou-se mesmo um glamour do tabagismo, né? Criou-se toda essa coisa em volta dele. E hoje a sociedade moderna vem com esses hábitos e agora a gente já sabe que faz mal. Né? Por isso que a gente tenta combater bastante. Entendeu? Perfeito. Pois não, Maria, diga lá. Depoimento aqui, depoimento? né? Puxa, as pessoas que... muita gente se orgulha, né, doutor, quando supera, né, quando vence essa dependência, realmente é um motivo de orgulho. Olha só, o Vado, ele passando por aqui para dar o seu depoimento, né, ele diz que fumou durante 15 anos. Mas quando minha filha nasceu, nunca mais coloquei um cigarro na boca, graças a Deus. Eu não sei se foi promessa ou se foi simplesmente para preservar a saúde do bebê que tinha chegado em casa, né, doutor? Mas, como ele diz aqui, ele encerra com graças a Deus, porque é realmente uma superação, né? Exatamente. Isso daí até respondendo aquela pergunta que você fez sobre a incidência do tabagismo, né? Realmente houve uma queda na incidência de câncer de pulmão, mas é pouca, né? Mas está relacionada sim à diminuição, mesmo que pouca, do hábito de fumar. Houve até uma queda na incidência. Mesmo assim, ele continua sendo o mais mortal e o segundo mais incidente entre os homens e as mulheres, né? E esse comportamento que o Vado está falando, de parar de fumar porque a filha nasceu, antigamente não tinha isso, né? Quantas pessoas que conviveram com os pais fumando, não tinha essa preocupação. Até grávidas, né, doutor? Grávidas, amamentando. Então, não existia essa preocupação, vou fazer mal para o meu filho, entendeu? Hoje existe esse respeito maior, né, em relação a outra pessoa que está do seu lado e principalmente ao seu filho, né? Então, muitas crianças têm doenças respiratórias que estão relacionadas ao hábito de fumar dos pais, né? Então, mas muitos hoje nem fumam dentro de casa mais, fumam fora de casa, não entram em casa para fumar. E eu vejo bastante isso. Nasceu filho, nasceu neto e tal, para de fumar. É que duro que às vezes volta. Depois que cresce. Volta. Vou colocar um exemplo aqui de casa mesmo, né? Meu pai, minha mãe sempre fumaram. Então, eu cresci no ambiente do cigarro e fumava no quarto, fumava na sala, fumava durante o almoço, após o almoço, fumava muito. Então, eu cresci nesse ambiente, né? Meu pai parou de fumar, e para você ver como uma coisa é muito forte, né? O cigarro, essa consequência de todo esse hábito da sociedade que foi implantado e por vezes pensado mesmo. Eu vou vender esse produto da maneira que a pessoa associe quem ela é àquilo. Aquele cigarro, eu sou o cigarro. Eu sei que é grosseiro até falar dessa maneira, mas é verdade. A pessoa só se sente confortável com o cigarro na mão. Ela se sente com o cigarro aceso. Meu pai fumou a vida inteira. Quando o meu irmão sofreu um acidente de carro, o meu pai fez a promessa, se tudo corresse bem, ele ficou internado, ficou hospitalizado, né? Graças a Deus, tudo correu muito bem. Mas ele falou, se o meu filho sair bem, eu vou parar de fumar. Então foi algo muito forte para ele. Foi algo fortíssimo para ele parar de fumar. E eu acho que é isso, né? A gente associa esse cigarro a uma coisa tão forte que somente algo... Eu vou deixar de fumar, eu tenho que fazer uma promessa, tenho que alcançar algo para deixar de fumar, né? E já emendando essa pergunta, tem um copinho d'água para ele, ligando essa pergunta, Paulo, eu vou ter consequências dessa minha exposição de criança e adolescente com o cigarro? Eu vou ter a consequência, mesmo não ter tido contato, não ter fumado? Vou passar por isso, quer dizer, vou ter um problema, né, já que o passivo também sofre, né? Vamos falando isso de uns 20, 25 anos atrás.
que a gente sabe que quanto mais tempo você se afasta do hábito de fumar, menor a chance de você contrair o câncer, né? Isso vale também para quem está querendo parar de fumar, né? Então, se você parar de fumar, não quer dizer que você está livre de ter o câncer, mas sabe-se que a exposição diminui, né? E a chance diminui também de você adquirir o câncer. Tem alguns pacientes que já pararam de fumar há 20, 30 anos e desenvolveram o câncer. Mas, normalmente, a gente vê a relação muito de fumante passivo é o cônjuge, né? Tá. A pessoa que fica mais próxima mesmo, né? Principalmente aqueles que fumavam na cama, no quarto, né? Então, são pessoas que estão mais próximas. Eu acho que o seu risco é bem baixo, né? Falar que é zero é impossível de falar, mas é bem baixo mesmo, né? Então isso vale também para quem está querendo parar de fumar, fala, ó, estou parando de fumar porque eu quero, não só porque eu quero ficar livre do câncer, mas que eu quero promover saúde. Lembrando que o cigarro ele não só causa câncer, né? Ele causa doenças vasculares importantes, né? Cardiovasculares, o paciente pode morrer. Aí é pior ainda, né? Porque normalmente o cara infarta com 45, 50 anos de idade. Sim. Né? É mais jovem ainda do que a faixa etária da incidência do câncer de pulmão. Então, o cigarro ele causa outros problemas. Outros problemas, né? Ele está relacionado a câncer de bexiga, câncer de intestino. Então, são várias doenças que estão relacionadas ao hábito de fumar. Né? A Unimed, ela tem um projeto, um programa que auxilia, né, a pessoa deixar de fumar, parar de fumar? Tem sim. Lá na Unimed, lógico, agora esse ano foi muito conturbado devido à pandemia, né? A Unimed a gente promove grupos, né? Grupos de apoio, né? Que são bem legais, eu participo, eu gerencio esses grupos, né? Legal. E são grupos de pessoas que, por livre espontânea vontade, nos procuram, né? Na Unimed Preventiva, nosso setor de medicina preventiva, está de portas abertas, né? Todos têm acesso. E a gente promove grupos, né? A terapia em grupo para qualquer tipo de dependência é muito útil, né? Claro. Então, a gente usa isso também para o tabagismo. Então, existe sim. Além disso, a gente tem um grupo para tratamento dos pacientes com DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica, que é a doença do fumante, que é o enfisema, basicamente enfisema, e a bronquite crônica tabágica, né? Não necessariamente o paciente com câncer. O enfisema é o câncer? Não, o enfisema é uma destruição do pulmão, certo, através dos agentes nocivos do cigarro. Perfeito. Né? Então o pulmão vai perdendo a elasticidade. O pulmão ele precisa ser elástico, porque ele é uma bexiga. Né? É uma bexiga. Ela tem que inflar e tem que murchar. Se ele perde essa elasticidade, ele vai ficando mais inflado ele não murcha. Então o ar ele não entra porque porque não conseguiu sair. Aí é a falta de ar, né? Você consegue. Falta de ar. Então a gente tem, além do programa, que são os grupos de tabagismo, né? A gente tem também esse apoio, né, do paciente com DPOC, com fisioterapia, tem psicóloga, né? E médico também. É multidisciplinar. É bem legal, viu? É bem legal. Tudo baseado em evidência científica, né? Sim, eu abro meu consultório para todos desse grupo a irem fazer uma consulta, né? Alguns vão mais vezes, né? E lá eu faço a individualização para que tipo de tratamento que ele vai precisar, né? Se é só terapia em grupo mesmo, terapia psicológica individual, ou então se ele vai precisar de alguma medicação, né? Adesivo de nicotina, ou então alguma medicação mesmo via oral para tentar... e a gente tem que tentar encorajar, né? Tentar mostrar sempre claro, para eles, né, que sempre é melhor viver sem o cigarro. Né? E assim, mais uma coisa, quem quer parar de fumar percebe já nos primeiros dias o bem Já parou de fumar, já tem uma melhora em vários aspectos, ele vê a diferença, percebe a diferença. Exatamente. Só para você ter uma ideia, quando eu me deparo com um paciente que precisa ser operado, com câncer de pulmão, eu falo para o paciente, ele está fumando, eu falo, você tem 3 semanas para parar de fumar. Quer dizer, 3 semanas sem fumar, para eu te operar. O risco cirúrgico, só dele ficar 3 semanas sem fumar, diminui muito. Olha isso. Muito, maravilha. Olha isso. Muito. Então,
eu preciso que o paciente também me mostre essa iniciativa dele, né? E eu já perdi pacientes que na época de residência, que tinham falado para mim que tinham parado de fumar e não pararam. Não pararam de fumar. Teve uma evolução totalmente atípica, eu acreditei e depois a esposa veio me falar que ele estava fumando. Não parou de fumar, olha que coisa, gente. Então, não vou, meu Deus do céu, não vou julgá-lo, né? Mas só para vocês verem que tem mesmo essa melhora. Essa melhora. Então, a partir do momento que a pessoa para de fumar, ela já começa a ter paladar, ela começa a sentir cheiro das coisas, né? Ela começa a ter mais vigor para fazer suas atividades do dia a dia, né? Então, é bem produtivo mesmo. Muito bom. Maria, tem algumas participações, tem. Não sei se vai dar tempo, mas sim. Vamos lá. Na verdade, não são perguntas, são comentários, doutor, claro. Mas só para registrar aqui, a Jocely, ela está dizendo, né, nossa, eu sou fumante há 35 anos, estou ouvindo com muita atenção, vou parar, eu quero, eu posso, eu consigo. Já coloquei isso na minha mente, aquilo que o senhor comentou, a pessoa tem que querer, né, doutor? Também está aqui conosco a Edna, e ela está dizendo o seguinte, olha, já para a Jocely também essa dica, né? Maria, não é fácil parar de fumar, mas se a gente não comprar o cigarro, a gente consegue parar. Eu fumei, aprendi com os meus pais, eu era muito tímida, e quando meu pai faleceu, porque ele era meu companheiro de cigarro, quando ele faleceu, eu não comprei mais. Na verdade, ela disse que fumava o palheiro, né? Enfim, não comprei mais, isso já fazem 26 anos, né? Que ela tá sem nicotina, Edna. Parabéns, obrigada pelo depoimento, Edna. E olha, aqui a Ercília, doutora, ela tá dando um agradecimento, passando aqui para dar um alô pro senhor. Ela diz, boa noite a todos do Piracicaba agora, nada a ver com o assunto, mas gratidão ao doutor João pelos cuidados com minha filha com Covid no Hospital Unimed. Ela ficou 5 dias na UTI, mas não esquece dele. Muito obrigado. Né? O Covid mudou bastante a gente, né? Mudou muito a nosso... Sei que não tem nada a ver com o tema, mas só respondendo a ela, a gente aprendeu muita coisa com essa pandemia, né? E, lógico, sempre quando vê uma gratidão aqui, entra no nosso coração e pode deixar que não sai, não. Pode ter perdido bastante coisas, né? E perdido pessoas, claro, mas uma coisa que foi retomada em dobro, né? A vontade da cura, a vontade de se curar e o amor pelo próximo, né? Acho que isso é a grande lição para todos nós nesse momento de Covid, né? Tem razão. Que a gente viveu nesses últimos meses aí, principalmente nos meses de julho, junho, maio foi o mês que eu fiquei doente. Foi uma coisa que eu acho que eu nunca vou ver na vida, tanta mobilização do ser humano em prol do outro, né? Principalmente isso eu via no hospital, né? As pessoas sabendo que podiam contrair a doença, não sabiam como isso ia acarretar na vida deles, vestiram a camisa mesmo, eu fico arrepiado, cara, de falar. Vestiram a camisa e enfrentaram isso em prol de pessoas que estavam precisando. Né? Eu acho que isso mostra que nós temos muita solução, né? O ser humano não é basicamente um animal que faz guerras, né? A gente tem muita compaixão empatia, e amor ao próximo. A empatia, que é o amor ao próximo, a empatia acho que ficou em destaque para todos nós. Né? E a satisfação de você ver uma pessoa boa, que nem esses pacientes que nos agradecem, acho que não tem preço. E quando a gente consegue fazer parar de fumar, então é melhor ainda. Aí é perfeito. Doutor João, quero agradecer a sua participação mais uma vez aqui. É muito bacana a sua participação. A gente aprende muito, né? Nós aqui, o pessoal de casa, é uma troca muito boa. Obrigado, viu? Eu que agradeço, mais uma vez vir aqui. Obrigado, é sempre um prazer estar nessa casa. Em nome da Unimed, né? Que a gente faz tanto para promover saúde aos nossos beneficiários, né? Eu acho que esse que é o segredo, né? Não deixa ficar doente, né? Não deixa ficar doente. É plano de saúde, não é plano de doença. Então a gente tem que tratar dos pacientes para eles terem saúde. Muito bom. Tá bom, eu agradeço. Obrigado. Parabéns, obrigado. Saúde agora, oferecimento Unimed Piracicaba.